Atalaia com um canal de bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, que o Senhor venha abrir, papai, as comportas do céu sobre a vida do teu filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Receba o céu do Senhor. Glória a Deus. Salve a igreja, na paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A palavra de Deus. A palavra de Deus já nos fala, aonde estiver 2 ou 3, reunidos em meu nome, ali estarei. E o que nós temos que fazer é não desistir da caminhada, né? Se tem alguém que quer desistir, nós temos que orar para que ele não desista. E aqueles que desistirem, aí agora, felizmente, a gente tem que estar só orando e pedir para que Deus venha ter misericórdia, né, irmãos? Essa que é a verdade. Glória a Deus. Nós vamos ser breve. Aqui é uma satisfação estar mais uma vez na palavra de Deus, que é ela quem nos conforta, ela quem nos liberta, nos fortalece. E eu confesso aos irmãos que trago a palavra, mas eu vi aqui o pastor no início do culto aqui com o Salmo 137, eu vim aqui também na palavra, mas Deus me dá aqui o Salmo 124. Glória a Deus. Né? Não sei, mas Deus sabe de todas as coisas. Já caiu em cima, viu? Tá vendo? Eita, glória Salmo a Deus. 124, né? Então, irmãos, a igreja Poder da Fé, mais uma vez, junto em oração, e nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de orar. Vamos orar. É de joelho, é em pé, é deitado, é andando, é caminhando, vamos orar. Porque o fim está chegando e o inimigo cada vez mais furioso por conta da sua derrota. Então, nós temos que ter muito cuidado e temos que estar sempre em oração. Amém? Amém, Jesus. E o Salmo 124 que nos diz: só Deus pode livrar o seu povo. É o que a irmã Rita falou aqui agora também, né? A missionária falou aqui que só Deus. Glória a Deus. E ele fala: eu sou, né? Eu sou o primeiro e o único. Então aqui é: só Deus pode livrar o seu povo. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. É forte, meu Deus. Glória a Deus. Uma palavra. O salmista Davi, no livro de Salmos, e o salmista, mais uma vez, ele deixa claro, né, que só Deus pode livrar o seu povo. Agora, o que eu mais gostaria e quero que a igreja pegue para si é a força da palavra como Davi usou para ele. Porque Davi e nós aqui, igreja, não somos diferentes, não. Aleluia. Glória a Deus. A fé de Davi é a mesma fé sua.
A fé de Abraão é a mesma fé sua. Aleluia. A fé de Elias é a mesma fé sua. Glória, glória. A fé de Ezequiel é a mesma fé sua. Só resta uma coisa, às vezes só tem uma diferença, que é o panhar da palavra para você. Que é nós pegar a palavra e plantar em nosso coração e levar e entregar ao nosso Deus. Aquele que cura, que salva e que liberta. E o salmista Davi, quando ele fala, né, só Deus pode livrar o seu povo, ele está falando assim: olha, só o Pai, só Deus para livrar o seu povo, para livrar nós. Então nós temos que pegar e dizer sempre, como foi falado aqui, esse Deus maravilhoso. E quando ele diz: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ó Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Nós temos que entender que a ira, que o pecado, ele já é do início do mundo, desde quando Adão e Eva pecaram. Ali, o pecado se restabeleceu em toda a terra, em toda a humanidade. Por isso é que muitas vezes nós falamos assim: nosso tempo hoje está mais difícil. Sim, a Bíblia fala que a tendência é cada vez mais ser difícil. Mas naquele tempo já era difícil, porque quando o salmista nos orienta e quando ele fala desta forma: quando os homens se levantaram contra nós, quando os homens se levantaram. Então foi lá naquela época. Quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivo, quando a sua ira se acendeu contra nós. Quer dizer, se não fosse pelo amor de Deus, se não fosse a fé de Davi, se não fosse a fé orando ao Senhor, entregando a Ele, para que Ele venha jogar por terra todo o laço, toda ira satânica. Se não fosse o poder, se não fosse esta fé que Davi carregava e carregava com ele, sempre nas adversidades, glorificando a Deus, porque o que importa, irmãos, é glorificar a Deus nos momentos de adversidade. Eu canso de falar e não me canso de falar que glorificar a Deus com a barriga cheia é muito fácil. Glorifica a Deus nas adversidades. E quando o salmista fala desta forma, se não fosse pelo amor de Deus, eles já teriam sido engolidos vivos pelos adversários. Mas nesta noite, o adversário cai por terra. Aleluia, glória a Deus. Nesta noite, o adversário cai por terra. Mais uma vez, porque nós, povo de Deus, nós somos os servos de Deus, os pequenininhos de Deus. E Deus tem ciúmes de nós. E Ele sabe de cada um aqui. Ele sonda cada coração de cada um aqui. E o inimigo, ele não vai ter vez diante daquele que prostra o seu joelho, ou que está andando, ou que está arrumando a sua casa, ou que está dirigindo, mas que está em espírito falando com Deus. O inimigo não tem vez. Sabe por quê? Porque a sua fé é a mesma fé que Davi tinha. Esta fé faz com que Deus ouve o teu clamor. E é muito simples. Basta para isso nós exercitar
Eu costumo falar que nós temos que fazer o exercício da fé. Pastor, como fazer o exercício da fé? Como exercitar a nossa fé? Orando, falando com o Pai. Principalmente, viu, no momento de angústia. Ei, você quer que Deus te ouve? Na hora da angústia, não blasfeme, fale com Ele. Você quer que Deus seja a solução do seu problema? Na hora da angústia, fale com Ele, não blasfeme. Na hora da angústia, da adversidade, se não tem nada para falar, cale-se. Porque Deus já conhece o teu coração. Já conhece o teu coração. Existe um momento em nossas vidas que é assim. Nós simplesmente temos que nos silenciar para falar com Deus. E Ele está ali vendo o nosso coração. E Ele está dizendo, eu sei de você. Eu sei o porquê que você está assim. Mas o teu choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá ao amanhecer. Não tenha dúvida. E quando o salmista fala desta forma, desses inimigos, são todos eles, irmãos. Aqui existe duas situações. O inimigo, aonde aquele tempo, que era o tempo de guerras e mais guerras, como hoje estamos vendo aí, mas já existia os adversários, reino contra reinos. Mas Davi era um guerreiro. Aleluia, Jesus. Davi era um guerreiro e a espada de Davi só andava suja de sangue. Eu preciso deixar muito claro isso. Sabe? Porque muitas vezes não é porque o irmão, a irmã quer provocar o mal. Mas entre você e o mal, você que é o bem, Deus vai fazer com que você faça a justiça, porque é as mãos de Deus que está sobre você. Davi, a espada de Davi era assim, contra os inimigos. Mas Davi vinha com a cara no pó. E Deus era com ele. E Davi hoje, para todos nós, sabemos que Davi é considerado segundo o coração de Jesus. Você acha que se fosse um homem que não tivesse um coração contrito a Deus, Aleluia, que não se arrependesse de coração, você acha que iria ter essa assinatura segundo o coração de Jesus? É muito forte. Mas ele era isso. E nós podemos ser. Meu Deus. Porque a palavra é essa. Nós podemos ser tudo aquilo que nós queremos ser. E nós podemos tudo em Deus, naquele que nos fortalece. Aleluia, glória a Deus. Eis a questão. É um Deus vivo. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi. É o Deus de Daniel. É o Deus da igreja pentecostal, o poder da fé. É a igreja. É o Deus do pastor Dalmo, do pastor Som. É o Deus que tudo pode. E nós temos que entender que existem situações contra aqueles inimigos e que também nós lutamos contra os inimigos, que é as potestades invisíveis, que nós não podemos ver. E que nesse momento aqui, estamos aqui ministrando a palavra de Deus e eles estão aí para o lado de fora. Eles estão aí para o lado de fora. Irmãos, eu estava conversando com uma pessoa, um abençoado, e a pessoa falou sobre bruxaria. Falou sobre bruxaria.
e falou: pastor, mas eu não tenho medo não, porque Deus é comigo. Bruxaria não vai pegar no servo de Deus. Aí quando falou, eu falei: você já falou? Falou? Falei. Pois pega, pastor. Eu falei: pega. Pega sim. Quem foi que disse que não pega? Porque muitas vezes Deus permite que o mal aconteça. Deus não é o criador do mal. Ele não criou o mal, mas ele permite que o mal aconteça. E por quê? Saí da história aqui de Davi, só para dar esse testemunho que essa pessoa me fez essa pergunta. Eu falei: pega. E por que, pastor, pega? A partir do momento que você não vive uma vida em comunhão com Deus, em oração, você se torna uma pessoa normal, ímpio, como qualquer outro. O que faz a bruxaria não te atingir, o inimigo não te atingir, é você estar coberto com as armaduras de Efésios. É você estar coberto, debaixo da cobertura de Deus. É você estar coberto debaixo da oração. Aí sim, o feitiço ele vai bater e voltar. O inimigo bate e volta. Ele se bate em retirada. Mas o crente que não vive uma vida de oração, ele se torna uma pessoa simples. Ele se torna como um ímpio. Porque não é só batizar. Não é só descer as águas. É descer as águas, batizar e continuar na caminhada com Cristo. Continuar na caminhada, orando, sem cessar o que a palavra já nos ensina. Então eis a questão. E quando me fez essa pergunta, eu disse: pega. Mas pastor, tem sentido o que o senhor está falando? Tem sentido não, eu estou falando o que está certo. Deus não foi o criador do mal, porque senão ia entrar em contradição. Mas ele permite que o mal aconteça. Você, crente, para de orar, deixa Deus, e você se torna uma pessoa normal. E todo mal que vier, você está sujeito, você está vulnerável. Se torna uma pessoa vulnerável. Glória a Deus. Você consagrou esse mês quantas vezes? Essa semana quantas vezes? Você tem orado a Deus quantas vezes? Então, se você tem feito isso, você está debaixo das armaduras de Efésios, você está debaixo da proteção de Deus. Desse jeito, pai. Mas se nada nós fizermos, como é que eu vou me sentir fortalecido? Como é que Deus vai falar e vai... Não, peraí. Ele não tem lembrado de mim. Aí muitos falam assim: mas Deus não esquece. Deus não esquece de ninguém. Deus não esquece de ninguém. Agora, quem esquece de Deus é a humanidade. Agora, só que Deus também não força ninguém a acompanhar Ele. Se esqueceu dele, amém. Porque Deus é amor e justiça. Se esqueceu dele, amém. Eis a questão. Então, quando me fez essa pergunta, eu disse. E aqui o salmista, ele nos fala do inimigo, mas eu falo das potestades que existem e que nós temos que lutar contra essas potestades invisíveis. Os príncipes das trevas. Mas a palavra ela então diz: então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Jesus. Aleluia. Glória a O Deus. sangue de Jesus tem poder. Quando o salmista fala, então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma.
então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. O salmista ele está querendo nos dizer que, se não fosse a graça do Senhor por nós, se não fosse a misericórdia do Senhor por nós, e quando ele ora a Deus, e que aqui ele está falando para que nós venhamos orar a Deus, quando ele nos diz, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja, ele está dizendo, bendito seja, esse é o versículo chave, bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Deus não vai dar e não vai deixar o servo dele, aleluia, Jesus, ao léu aí, na mão dos leões que estão rusgando. Sabe por quê? Porque o servo dele, aquele que é servo, eu estou falando de servo. meu Deus, Eu não estou falando de servo paraguai, não. eis-me aqui, papai. Eu estou falando daquele que bota a cara no pó. Eu quero ver Deus deixar. Deus não deixa. Você pode estar na batalha que tiver. Ele está ali contigo. E digo mais. E na maioria das vezes ele vai dizer, ei, para. Aleluia. Que essa peleja já não é mais sua, é minha. É minha. A peleja é minha. Quando você pensa que você cansou, vou desistir, Deus chega com a providência. Desse jeito, pai. Ele chega com a providência. Então eis a questão quando o salmista fala, bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Não deu por presa aos dentes, mas bendito seja o Senhor nosso Deus. Irmãos, toda honra e toda glória nós devemos a Deus. Toda honra e toda glória nós devemos a Deus. Infelizmente, muitas pessoas não reconhecem sua importância. Aleluia. Infelizmente, muitas pessoas não reconhecem sua importância. Mas não reconhecem mesmo. Nos dias de hoje, muitos acreditam que Deus seja ou é desnecessário. Ou é desnecessário. Alguns até afirmam que Deus não existe. Nós temos que prestar bem atenção que isso nós ouvimos por aí. A gente ouve. Eu ouço sempre. Então veja bem. Muitos reconhecem. Infelizmente, muitas pessoas não reconhecem a sua importância nos dias de hoje. Muitos acreditam que Deus seja ou é desnecessário. Meu Deus. Alguns até afirmam que Deus não existe. O sangue de Jesus tem poder. Como é que nós estamos aqui respirando o ar da vida, o fôlego de vida? Aleluia. Como é que nós terminamos hoje um dia, estamos aqui agora glorificando o nome do Todo-Poderoso? Nós estamos aqui, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vai trazendo a cura carnal e espiritual na sua vida, na vida da sua família. Que Ele quer que os profetas deles, que o servo dele profetiza a cura na vida da sua família. Mas muitos não estão nem acreditando que Deus existe mais. E neste salmo, aqui Davi, ele afirma, dá para perceber que Davi afirma duas verdades fundamentais nas Escrituras. Eu vendo esse salmo, eu vejo que tem duas verdades fundamentais aqui nas Escrituras, irmãos. E a primeira é: Deus é o único capaz de nos salvar. Só Deus.
é o único capaz de nos salvar. Eis a questão. Aí vem e fala: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Aleluia. Esse versículo é um versículo que se encontra no Salmo 91. E nós, como a Bíblia é um livro vivo, Aleluia. uma palavra ligada com a outra, de Gênesis a Apocalipse, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. Eita Deus. Que nesta noite Glória, glória. Deus está fazendo e operando maravilhas em nossas vidas, na vida daqueles que clamam por Ele e que crê nele. Aleluia. Ele está fazendo. Glória a Deus. E Ele quebra todas as muralhas, as correntes. E quando Ele diz, o do laço quebrou-se e nós escapamos do laço do passarinheiro. Aleluia. Está no Salmo 91. Em nome de Jesus. Bem-aventurado, né? Está lá no Salmo 91. Né? Aonde 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eita Jeová. Tu não serás atingido. Aleluia. Porque o Deus, Glória a Deus. o Deus de ontem, de hoje, de amanhã, será sempre o de sempre. É Jeová. O que está faltando mais em nós é nós exercitar mais e purificar mais a nossa fé. Glória, glória a O Deus. nosso socorro está Glória a Deus. em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Amém, Jesus. Ora, irmãos, a palavra de Deus, quando fala que se divide, eu vejo aqui que Davi afirma em duas verdades fundamentais das Escrituras, que a primeira é Deus, o único e capaz de nos salvar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não existe outro caminho. E eu estou falando agora e sei que muitos estão ouvindo a palavra. Ei, você que ainda está na dúvida, pelo amor de Deus, aceite o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Porque a nossa vida é um sopro. E não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Faça um encontro com esse Deus vivo. Faça um encontro com o Senhor Jesus de verdade. Ah, pastor, mas eu tenho as falhas. E quem diz? Quem é aqui que é perfeito? Quem é aqui que não tem falha? Não estou falando das falhas que você tem. Nós estamos aqui para dizer que você tem que ser um pecador arrependido. Um pecador arrependido. Para que não venhas ser como o mundo. Que muitas vezes apronta, mas não arrepende. E Deus conhece o nosso coração. E temos que fazer esse encontro. E quando o salmista fala, o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas aqui também, quando ele fala, Deus é o único capaz de nos salvar. Aí vem a segunda versão, aonde o salmista, aonde a gente fala aqui que o salmista nos diz, Deus, o único meio da salvação é a confiança em Deus. Pastor, qual o meio da salvação? Qual o único recurso? Qual o único recurso? Glória a Deus. O único recurso da salvação é a confiança em Deus. Porque aqueles que esperam no Senhor é como o monte, Senhor. Ainda que se abala, mas permanece para sempre. Ei, fica em paz, deposita a tua confiança em Deus, descansa no Senhor, e o mais Ele fará. Esforça-te, tem bom ânimo. É Jesus, Filho de Deus. Porque Ele venceu o mundo, vós também pode vencer. É Ele quem nos fala. Mas isso é confiança em Deus. Nossa, pastor. Aí mexeu com a minha estrutura. Porque
eu estava um pouco fragilizado ou fragilizado. E o Senhor usou a palavra confiança, com tanta vontade em Deus. Aleluia! Glória Se nós não confiar nesse Deus, que crente, que cristão, que serve somos nós? Eita Deus! Hein? Ei, papai! O Deus que tudo criou. O Deus que está permitindo que você muitas vezes está passando por um determinado processo, porque realmente você tem que ser lapidado. É, Jesus. Hoje eu estava falando para um abençoado no mercado, e nós estávamos conversando. Quando eu cheguei rápido, eu vi, falei, ó, toda armadilha forjada contra ti não prosperará. Qualquer arma forjada contra ti não prosperará. Ei! Você está aqui, você chegou agora. Mas aqueles que fizeram contra você, para você sair de onde você saiu, não sei, vai se ver com Deus. Ele falou, é verdade. É verdade, pastor. Eu falei, é. Eu entrei aqui para poder Glória a Deus. fazer aqui uma entrega e sentir de falar isso para você. Fique em paz. Ora e entrega ao Senhor. E depois que você orar e entregar a Deus, Ele vai dizer, sua fé em mim é refinada. Deixa que a peleja é minha. Glória a Deus! Então, irmãos, eis a questão, o único meio da salvação é a confiança em Deus. É desse jeito. Não existe outro caminho. Porque quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Ele já disse que não adianta apelar mais para ninguém. Não apele para ninguém mais. Mas tenha cuidado, que o fim dos tempos está aí, e cada dia que passa nós estamos vendo que a humanidade está mais estressada. Está mais estressada. A gente está vendo que a opressão está aumentando cada vez mais. Mas nós temos que deleitar nesse livro. Nós temos que pedir a Deus para ter misericórdia, a sabedoria para nós deleitar e buscar dentro da palavra o que Ele nos fala. E quando o salmista diz só Deus pode livrar o seu povo, esse povo é aquele lá do salmista Davi, mas é esse povo de hoje. E eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo que esse povo de hoje, que está aqui, que somos nós seremos sim salvos pelo Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Nós seremos sim salvos, nós poderemos sim ser salvos, nós poderemos morar no céu. Mas ele diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória. Eita, glória a Deus! Então é assim, ele dá a oportunidade. Deus nos dá a oportunidade. Eu estava hoje e falei para o abençoado, falei, olha, o maior problema que está acontecendo é que as pessoas não querem mais abrir mão de determinados costumes. Não querem abrir mão de determinados costumes. E para nós ter Deus ao nosso lado, nós precisamos sim deixar determinadas situações. Aleluia! Eu estou falando bem manso, porque dá para a igreja entender que nós devemos sim todos os dias estar nos fazendo um estudo de nós, para nós podermos fazer essa reflexão. Porque não querem mais, irmãos. Não estão querendo mais. Preste atenção daqui para frente, para você observar. Não estão querendo abrir mão. E para ganhar no céu tem que perder aqui. É, Giovanni, desse jeito.
Agora, se perder aqui que eu falo, você está perdendo o que aqui? Você para ganhar no céu, você pode perder tudo que você tiver aqui. Você só não pode perder a fé em Cristo. Porque Deus, Ele tem um lugar para cada um de nós. Deus é aquele que tem misericórdia de nós. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso dizer aos irmãos que quando a gente busca, pastor, mas eu não estou mais orando como orava antes. Sim, tá bom. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu confesso que teve um momento na minha vida que eu orava 6. Mas teve um momento na minha vida que eu só orava 1. Eita, pai. Não posso ser hipócrita e mentir. E tem momento na vida da gente que a gente não tem força para orar nenhuma. Nenhuma vez. Aí entra o quê? O silêncio. Aí entra o quê? O teu coração falando com Deus. E Deus sondando o teu coração. Aprenda a derramar as lágrimas de arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados, as nossas iniquidades que nós cometemos. Aleluia, Jesus. Nós temos que ter muito cuidado. Meu Deus. E quando o salmista fala desta forma, irmãos, que ele é o único meio da salvação e é a confiança em Deus, ele já está dizendo tudo, porque só Deus pode livrar o seu povo. Eita, papai. Então, Glória a Deus. para a meditação da igreja, Salmo 124, Amém. e que Deus venha abençoar. E que nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo a cura carnal e espiritual na vida de cada um, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, trazer saúde. Trazer saúde. Que o Senhor venha visitar, Senhor, meu Deus, Sim, pai. os lares de cada um. Que o Senhor venha, Pai amado. Dá coragem para aqueles que ainda estão com medo, Pai. Que o Senhor venha dar coragem para aqueles que ainda estão com a fé na interrogação, na dúvida, Senhor. Oh Deus, que o Senhor venha operar, Senhor. E que o Senhor venha, Pai, ouvir o clamor destes servos que aqui se encontram nesse ministério. Que o Senhor vai visitar aqueles que não vieram, Pai. Glória a Deus. Que por um motivo ou por outro. Mas que o Senhor também traga, Pai, para o ministério aqueles que afastaram da Tua presença. É, Jeová. Eu preciso orar, Pai, e Meu pedir Deus. pelo mundo, pelos moradores dos 4 cantos desta terra. Amém, Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço. Oh, aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a vida do pastor Dal. Deus abençoe a vida da irmã Rita, a missionária Rita, a mãe da nossa. Abençoe a Anca que não pôde. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos que não pôde.